Pronto, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido a nossa força, o Senhor tem sido tem sido revelador para nós a cada dia. Nós te agradecemos pelo nosso culto de ontem, que muitos feedbacks, muitas pessoas foram tocadas pela Tua palavra, pelo louvor. E eu oro, Deus, para que o Senhor continue nos abençoando como igreja, continue nos fortalecendo como igreja, e que esse distanciamento não venha a nos enfraquecer, pelo contrário, nos venha fortalecer a nossa fé no Senhor, nossa confiança no Senhor, nossa busca pelo Senhor, nosso apetite, nossa fome pela Tua palavra. Que Deus, que a Tua mão seja poderosa sobre nós, que nós possamos, olhando para a Tua palavra, não cair na tentação do inimigo, não cair nas armadilhas que o inimigo tem preparado para nós. E nós queremos aqui pedir a Tua proteção, pedir a Tua direção, pedir mais uma vez que a Tua palavra venha acrescentar em nossas vidas, que a Tua palavra venha aumentar o nosso conteúdo e aumentar também nosso conhecimento, nossa perspectiva bíblica, nossa cosmovisão bíblica da Tua palavra, para que em nossas vidas possamos ser direcionados, conduzidos pela Tua palavra e o Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que a gente tem de estar fazendo essa devocional todos juntos. Obrigado, Pai, pelo privilégio que a gente tem de, mesmo num tempo que não é muito agradável para nós, de ficar presos em casa, mas que estamos podendo usar esse tempo para estudar a Tua palavra, conhecer mais do Senhor e ser moldados por ela. Te agradecemos e entregamos esse estudo de hoje nas Tuas mãos, que o Senhor possa falar nos nossos corações, que os nossos corações sejam aquecidos, que os nossos olhos sejam abertos e que nós possamos ter convicção da Tua palavra e daquilo que o Senhor tem para nós como razão de vida. Te agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, pessoal. Vamos começar no capítulo 17, então. A gente tem muitos acontecimentos aqui, mas assim, eu vou me concentrar em algumas coisas que vão trazer algumas informações boas e edificação para as nossas vidas, tá? Então, vamos começar no capítulo 17. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Então, a gente vai começar no capítulo 17. Então, começa com o rei Oséias. Só para a gente ter uma base, tem dois Oséias famosos aqui no Velho Testamento, tá? O rei Oséias e o profeta Oséias, que são duas pessoas diferentes. E eles viveram mais ou menos na mesma época, né? Então, assim, tomar cuidado, porque, como eu já falei para vocês, a Bíblia tem repetição de nomes, né? E a gente tem que tomar um pouco desse cuidado de não confundir os nomes, né? E ao mesmo tempo entender que os nomes são repetidos. Nos dias de hoje, a gente também tem nomes repetidos, né? Você já fez uma conta de quantas Helenas tem na nossa igreja? Né? Assim, se você estiver procurando alguém, chama Helena. Vem todas, depois você vê qual delas que você quer, né? Então, assim, tem bastante nome repetido. Então, na Bíblia também tem nomes repetidos e a gente precisa não confundir uma coisa com a outra e tá prestando um pouco de atenção nisso, tá? O versículo, então, capítulo 17 começa com o rei de Israel, o rei Oséias, e o rei Oséias, ele foi o último rei de Israel, ele foi o último rei de Israel, porque daí em diante Israel vai ser preso e vai ser levado para o cativeiro, né? E ele começou no 12º reino do rei Acaz e reinou durante 9 anos.
fez o que o Senhor reprova. Ele fez o que o Senhor reprova. Calma aí, quem tá? Yuyu, Teté? Pega uma revistinha para mim. Eu descobri que as minhas filhas, elas têm uma revistinha que eu queria até mostrar para vocês, que eu acho interessante o que elas me mostraram ontem. Eu preparando esse estudo, né, e eu fico falando os nomes aqui, né, Acás, Oséias, Jotão, Jezabel, né, e é engraçado que as minhas filhas ficam ouvindo, né, aí elas trouxeram essa revista para mim e falaram assim, papai, tá tudo aqui. Aí elas me... Obrigado, Teté. Aí elas me abriram nas últimas páginas da revistinha e olha que interessante. Tem aqui o resumo. Lembra que eu falei para vocês que seria interessante a gente colocar um reino do lado do outro? E aqui tem assim o nome dos reis, um do lado do outro, e também do lado os profetas que falaram na época desses reis, né? Então você tem, é muito interessante esse desenho aqui. Ele não termina nessa página, depois tem a outra página aqui, né? E todo ilustradinho, bem bonitinho, e aí você vê o nome dos reis, o que eles fizeram, e ele também fala se o rei foi bom ou foi mal, né? Calma aí, deixa eu ver alguém com o microfone aberto. Pronto, achei. Né? Então, assim, é interessante que a gente pode ver claramente aqui, esse desenho aqui é muito fantástico, pessoal. Se vocês, eu vou mandar no grupo da igreja, eu tirei a foto dessas páginas aqui, vou mandar para vocês darem uma olhada. É muito interessante porque ele mostra bem o que a gente está lendo aqui, né? A gente sempre fala assim, no 12º ano do rei Acás, o rei Oséias se tornou rei, né? Então, assim, é interessante você fazer esse paralelo, e o reino de Israel, ele acaba antes do reino de Judá, né? Então, assim, tudo isso é muito interessante. Quais os profetas que falaram nessa época, o profeta Isaías, o Elias, o Eliseu, o Amós, o Jonas, o Oséias, né? Então, assim, é interessante que, assim, eu tô dando esse estudo para vocês, e engraçado que a gente vê que as minhas filhas estão ouvindo, estão prestando atenção e estão me dando dica, né? Então, assim, é muito interessante essa ideia de que elas estão prestando atenção. Então, vamos lá. Então, assim, Oséias, ele entra nesse 12º reino do rei Acás. Pessoal, se você tiver com... alguns de vocês não sabem, mas se você tiver com o seu microfone ligado, tenta deixar ele desligado, tá? Para não fazer essas interrupções aqui. Tá bom? Versículo 3-5, né? O rei Salmaneser, aí começa que esse rei Salmaneser, do rei da Síria, ele vai atacar o reino de Oséias, e Oséias se torna vassalo, ou seja, o reino de Oséias, então, se subjuga ao rei da Síria, pagando tributo, né? Ele prendeu, inclusive, o rei Oséias, porque o rei Oséias também buscou apoio com o rei do Egito, né? E aí o Salmaneser invade a Samaria e sitia, cerca Samaria por 3 anos. Versículo 6, Salmaneser conquista Samaria e leva o povo cativo para a Síria. Versículo 7 até o versículo 23, a gente vai ver aqui um resumo, na verdade é uma declaração do porquê, né, do castigo do cativeiro. E aí, assim, aqui tem todas as explicações, porque eles prestaram culto aos outros deuses, porque eles seguiram os costumes de outros reis,
porque eles fizeram colunas sagradas, postes sagrados, por causa dos altares idólatras, porque eles prestaram culto aos ídolos, mesmo o Senhor dizendo, não faça isso, né? Então, assim, do versículo 7 até o versículo 23, a gente vê que existia... A gente está falando aqui sobre as causas, né, do porquê que o povo foi levado como cativeiro. Inclusive, cita os pecados de Jeroboão no versículo 23, né? Então, tudo isso tem uma questão. Eu só vou trazer um ponto aqui que eu acho importante, porque a gente está falando aqui da Samaria, né? O versículo 24, acompanha o versículo 24 comigo. O versículo 24 diz assim: o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria para substituir os israelitas. E eles ocuparam a Samaria e habitaram em suas cidades. Quando a gente está ouvindo e está falando sobre a Samaria nesse momento, eu queria que a gente andasse lá para o tempo de Jesus, quando Jesus conversou com a mulher samaritana. É interessante, né? Da onde veio essa questão dessa raiva do povo judeu, do povo de Israel com a Samaria? Porque diz que Jesus estava fazendo essa caminhada de Jerusalém para Judá, e no meio desse caminho você tem a Samaria, né? E por que existe uma afronta tão grande entre o povo judeu e o povo samaritano, né? E a coisa começa por aqui. Por quê? Porque o povo samaritano foi um povo que é misturado, é um povo miscigenado, é um povo mestiço, né? Por quê? Por conta desse início aqui, né? O rei da Síria, então, ele começa a ocupar, ele levou cativo as pessoas da Samaria e ele começou a ocupar a Samaria com outros povos. E aí a gente vê aqui que começa a trazer outros deuses, né? Começa a entrar vários deuses aqui. Quando a gente olha aqui na minha Bíblia, fala assim que, na Bíblia da mensagem, né? Os da Babilônia fizeram Sucote Benote, o de Cuta Nergal, o de Ramate Azima, o de Ava Nibas Tartak, os Sefarvaim, Adramaleque, Anameleque, deuses a quem o povo oferecia seus filhos em sacrifício. Ou seja, vários outros deuses começaram a entrar dentro dessa região e começou a haver uma multidão de deuses diferentes, né? E eu queria trazer aqui, pessoal, vou dar uma paradinha para falar sobre uma coisa chamada ecumenismo, né? Se você está aí anotando, é interessante. Eu queria falar um pouco sobre ecumenismo, sobre culto ecumênico, né? O que é culto ecumênico? Na verdade, o culto ecumênico é um culto que une várias religiões diferentes, né? E aí fica um pouco dessa dúvida: o culto ecumênico é certo? O culto ecumênico é errado? Pastor, qual que é a sua opinião sobre os cultos ecumênicos? Eu queria trazer um pouco dessa perspectiva para vocês hoje, né? A palavra ecumênico significa, ela vem da palavra grega oikumene, que significa uma casa dividida com várias pessoas dentro. Ou seja, o culto ecumênico, ele é assim, você traz um rabino do judaísmo, você traz um sacerdote de Alá, você traz o padre católico, o pastor evangélico, o monge budista, o líder do centro espírita. Então, assim, o que acontece? A gente tem essa mistura de religiões, né? E a gente está vendo aqui na Samaria que está havendo uma mistura de religiões. E hoje em dia, você ouve algumas vezes, tipo, instituições como escola, como governo, né? E eles falam assim, vamos fazer um culto ecumênico.
que é um culto ecumênico? É botar todo mundo dentro de um mesmo lugar e fazer um culto que mistura as religiões. E assim, quando eu entendo sobre ecumenismo, assim, isso é Pastor Joel, tá, pessoal? Quero que vocês entendam. Não dá para ouvir, pastor. Não dá para ouvir. Alô, alô. Agora sim. Agora dá para ouvir? Tá. Não sei o que aconteceu aqui. Ah, eu já Começa sei o que aconteceu. Mas tudo bem. Se caso a minha voz sumir, vocês me falam. É porque, se eu não me engano, eu abri o meu Zoom lá na casa da minha mãe. Minha mãe tem controle sobre a voz também de todo mundo, inclusive a minha. Né? Mas assim, se caso sumir, vocês me avisam, tá bom? Vamos lá. Então, que é, Tia Kiko? Começa quando você acha do culto ecumenismo. Tá, ecumenismo, tá. Então, o ecumenismo, para mim, ele tem três aspectos, né? Então, existe um ecumenismo em relação às ações, né? Então, por exemplo, nós estamos numa ação de que pessoas estão passando fome. E aí, o ecumenismo, nessa ideia de unir as diferentes igrejas, as diferentes placas de igreja, as diferentes frentes de religião para ajudar o necessitado, aí eu penso assim, poxa, estamos todos num denominador mínimo comum, ou seja, estamos todos focados num projeto. Qual é o projeto? Ajudar o próximo, né? E aí eu entendo que o ecumenismo não tem esse aspecto negativo, essa coisa. Ah, não, eu não vou ajudar os pobres porque aquela outra religião está ajudando eles, né? Não, eu acho que a gente tem que olhar para o bem comum, né? E nesse caso não teria essa dificuldade ecumênica de ação em relação à missão em ações sociais, em relação a ações sociais. Tem o ecumenismo também, que alguns pastores chamam de ecumenismo cristão, que seria o quê? Que a gente consegue ter uma conversa com religiões ou com frentes religiosas que sigam a Bíblia e que creiam no nome do Senhor Jesus, né? Então, assim vou trazer para mais próximo para vocês, que seria essa proximidade da Igreja Católica com a Igreja Evangélica, né? Então, assim, a Igreja Católica consegue fazer um culto dentro da Igreja Evangélica da forma deles. A Igreja Evangélica consegue fazer um culto evangélico dentro da Igreja Católica, ao invés de uma missa católica? Difícil, né? Difícil por quê? Porque muitos aspectos da tradição da igreja vão entrar em conflito, né? Então, algumas questões, como a questão da Maria, a questão do purgatório, a questão das imagens dos santos, né? Então, assim, alguns sacramentos, né? Então, assim, várias coisinhas que a Igreja Católica tem de diferença com a Igreja Evangélica, não daria para a gente fazer uma conexão 100% ecumênica entre elas, mas tem muita coisa que dá para conversar. A gente usa praticamente a mesma Bíblia, né? Então, eu sempre digo o seguinte, dentro desse ecumenismo baseado no cristianismo como só a palavra, eu creio em Jesus Cristo e na palavra de Deus, daria para a gente ter essa conexão semi-aberta. Eu vou chamar assim, tá? Eu nem sei se está certo, mas uma conexão semi-aberta, ou seja, tem muita coisa que a gente consegue fazer junto, mas não dá para misturar por completo. Não dá para misturar por completo. Por quê? Porque algumas coisas elas divergem de uma forma que não dá para misturar, né? Então, assim, os dois são líquidos, mas os líquidos não se misturam. É o óleo com a água, né? Os dois são líquidos, mas os líquidos não se misturam, né? Nada contra, pessoal, não estou aqui
falando que a Igreja Católica está errada e a evangélica está certa, a evangélica está certa, a católica está errada. Eu estou querendo dizer o quê? Existem diferenças. Se você olhar para a história, existem diferenças. E assim, isso eu acho que acontece, se não me engano, na aula de batismo. Na aula de batismo, eu sempre começo com essa explicação sobre denominações e religiões e a diferença entre a igreja protestante com a igreja católica. Isso aqui é um outro assunto, pessoal. Não vou entrar aqui. Eu acho que é um assunto para a gente falar um dia desses aí. Mas, assim, é um assunto bem interessante porque dentro das religiões é interessante a gente saber as diferenças, né? Por exemplo, você olha para o budismo. Pessoal, o budismo é uma coisa bonita. Busca harmonia, busca paz, busca tranquilidade. E qual é a diferença entre os dois, né? O que diverge do conceito religioso budista para o conceito religioso evangélico e bíblico? E aí, assim, é interessante a gente fazer essas conexões, né? Ontem, na minha pregação, para quem assistiu o culto de ontem, eu falei, um dos pontos cruciais que separam as religiões do cristianismo é a ressurreição, né? A ressurreição é um fator extremamente importante para que a gente possa entender o ecumênico, os pontos fortes e os pontos fracos, tá? Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, quando você encontrar alguém que segue uma outra religião, que segue uma outra crença, procura focar naquilo que une, que cria laço entre as pessoas, não aquilo que cria barreiras, né? Porque senão você vai ser sempre aquele antipático, carrancudo, que não gosta de ninguém e que ninguém gosta de você, né? Então, assim, também não estou falando para vocês, então seja conivente com tudo que você vê na frente, né? Então, seja conivente com o que você quiser, não. Então, assim, daí que a gente vai trazer essa questão que o ecumenismo cristão precisa ser bem equilibrado. O último aspecto do ecumenismo que eu queria trazer para vocês é o ecumenismo evangélico. Então, assim, as igrejas evangélicas têm diferença. E eu entendo que muitos de vocês têm vontade de saber qual é a diferença da igreja metodista para a igreja Holiness, para a igreja presbiteriana, a igreja batista, igreja aí por um outro do cristão, assim, eu chamaria da adventista, entrar em aspectos como qual a diferença teológica entre aqueles que acreditam mais no calvinismo, no arminianismo e aí por diante, dentro do bloco evangélicos, a quem a gente está falando. Todo mundo segue a mesma Bíblia, todo mundo adora o mesmo Jesus, todo mundo lê as mesmas passagens da palavra de Deus, só que cada denominação, cada doutrina de cada denominação, igreja, às vezes elas se diferem, né? E como e aí assim, aí eu digo para vocês, essas conexões entre metodista, batista, Monte Sião, presbiteriana, Holiness, quadrangular, luterana, wesleyana, todas essas a gente está no mesmo bloco, tá? A gente está no mesmo bloco e as diferenças são muito pequenas e nesse caso é possível o pastor da Metodista Livre pregar na Igreja Assembleia de Deus, o pastor da Assembleia de Deus pregar na Igreja Batista, o da Batista pregar na Presbiteriana, e aí tem isso aí, mas aí você só vai entender isso de verdade a hora que a gente parar um pouquinho e estudar sobre as denominações, sobre como que aparecem as denominações, qual a diferença das denominações e dos pensamentos. Eu estou até pensando, pessoal, em usar os primeiros 8 capítulos de Crônicas. Eu já vou falar, o próximo livro, amanhã a gente termina a Segunda Reis. A gente vai entrar em Crônicas. Os primeiros 8 capítulos de Crônicas é só genealogia, é só descendentes. 8 capítulos de nomes. Esse aqui é filho desse aqui, esse aqui veio para cá, esse aqui é esse aqui foi rei de não sei o quê. 8 capítulos só de nomes. De repente a gente podia... Eu não quero que você deixe de ler esses capítulos. Leia com bastante atenção. Mas, de repente, para a gente trazer na devocional, eu posso trazer um outro assunto. Vamos falar sobre aquele assunto que eu prometi para vocês sobre batismo com o Espírito Santo.
ou vamos trazer aqui um estudo sobre as denominações, ou sobre algumas diferenças entre islamismo, budismo, cristianismo e assim, né? Então, estou pensando ainda se vale a pena fazer isso ou se a gente foca mesmo no conteúdo bíblico e trabalha versículo por versículo, que vai ser um pouco difícil e um pouco chato. Mas eu queria trazer esses 3 pontos do ecumenismo. Então, o ecumenismo baseado nas ações sociais, ecumenismo baseado nos cristãos de uma forma geral, né? Assim, aí igrejas que não conseguem fazer culto junto, tem Jesus dentro da religião, tem igreja dentro da religião, tem a Bíblia dentro da religião, mas não dá para conectar 100%. Então, a igreja católica, a igreja adventista, Testemunho de Jeová, tem várias igrejas assim que não tem como fazer uma conexão inteira. E tem aquelas que é o ecumenismo evangélico, que dá para fazer uma conexão verdadeira e completa, mas assim tem as suas diferenças e as diferenças precisam ser respeitadas, né? Um batiza mergulhando, o outro batiza jogando água na cabeça, um batiza criança, o outro só batiza adulto, sei lá, tem a doutrina da predestinação e o outro tem a doutrina do livre-arbítrio, né? Uma outra hora a gente vai trabalhar esses assuntos. E talvez você tenha vindo de uma outra denominação, né? Por exemplo, você veio do budismo, ou talvez você veio de uma igreja batista, você veio de uma igreja pentecostal, de uma igreja do movimento profético, né? E se caso você quiser tirar essa dúvida, pô, pastor, eu não vou aguentar esperar o dia que você vai dar aula sobre isso. Se você tiver essa dúvida, me escreve. Me escreve que eu te dou um parecer razoável, simples, né? Direto, né? Para não precisar estudar tudo para você querer entender a sua dúvida. Então, se você tiver a sua dúvida, aí você me escreve lá no meu WhatsApp e aí a gente pode conversar sobre isso. Então, vou deixar essa questão do ecumenismo aqui em aberto. Pastor, você faz culto ecumênico? Pastor, você participa de culto ecumênico? A princípio, eu não participo de culto ecumênico. Assim, a priori, na minha prioridade, pastor, você pode levar sua igreja para fazer um culto ecumênico porque o Bolsonaro está pedindo um culto ecumênico? Não. Eu não vou levar a minha igreja. Mas, assim, eu penso que se de repente o culto ecumênico for uma oportunidade de se pregar o verdadeiro evangelho sem atacar outras religiões, mas para expor as verdades de um Deus evangélico, do Deus bíblico, do Deus que nós cremos, de defender a apologia da minha crença, da minha convicção bíblica, eu vou. Só se for esse caso, entendeu? Se for esse caso. E eu também não vou usar esse recurso e esse artifício do ecumenismo para criar confusão, briga e barreira entre as pessoas. A gente, voltando aqui para o segundo Reis 17, a gente vê que ali então, quando houve trouxeram todos esses outros deuses para dentro da Samaria, o que aconteceu foi o problema dos leões. Não sei se você leu aqui, mas assim, os povos da Síria estavam sofrendo com ataque de leão. E a gente não está falando aqui do imposto de renda, tá, pessoal? Eu sei que o leão ataca as nossas vidas, a gente acha injusto o tal do leão, mas assim, esse aqui é outro leão, tá? É o leão que morde mesmo, o leão que mata. E aí eles estavam entendendo que esses leões estavam sendo enviados pelo Deus de Israel para matar eles porque eles estavam fazendo o que não agrada o Deus de Israel. Então, o que aconteceu foi que um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. Então, o que aconteceu foi que trouxeram um dos sacerdotes para o povo, né? E aí eu digo para vocês, esse sacerdote foi ecumênico.
E talvez esse ecumenismo que está sendo realizado aqui por esse sacerdote não é o ecumenismo saudável. Por quê? De uma certa maneira, a gente pode ver um ecumenismo saudável porque ele está trazendo a realidade do Deus de Israel, como se cultua, como que se adora o Deus de Israel, mas de uma outra forma, ele está sendo conivente com a idolatria e adoração de outros deuses. E diz aqui, né, eu queria até chamar a atenção de vocês, o versículo 40 e 41, ele diz assim: contudo, eles não deram atenção, mas continuaram com as suas práticas, né? Ou seja, eles não se voltaram ao Deus de Israel e não adoraram a Deus, né? Então, assim, vou trazer para vocês essa ideia de que o Deus não é só Deus de Israel. O Deus, ele escolheu Israel para que Israel fosse um exemplo, para que outros povos também buscassem o Senhor, o nosso Deus, o Deus eterno, o Deus da criação, o Deus bíblico, né? Então, assim, era uma ótima oportunidade de se pregar o verdadeiro Deus sobre esses povos, mas, assim, a gente pode ter dois caminhos de interpretação aqui. Um deles, que os sacerdotes foram coniventes com os outros ídolos e, para não morrer, eles falaram assim, ó, vamos fazer o que o rei da Síria pediu e vamos só fazer a nossa parte para a gente não morrer. Pode ser acontecer isso. Uma outra opção seria que o sacerdote que veio para Samaria, ele veio realmente para ensinar as pessoas a cultuar o Senhor, mas eles não deram atenção. E eu queria trazer aqui uma palavra para vocês, de que, assim, nem todas as pessoas que você convidar para a igreja, nem todas as pessoas que você convidar para conhecer o Senhor Jesus vão dar atenção para você. E aí eu queria dizer para você não ficar com aquele sentimento de culpa e falar assim, então eu fiz errado, então eu não fui convincente, então eu não levei o evangelho de uma maneira que impacta as pessoas. Não. Eu queria que você não fizesse isso, porque, mais uma vez, eu vou dizer para vocês, esse tipo de acusação não vem de Deus. Vem da sua carne, vem do mundo, vem do diabo, mas esse tipo de acusação não vem de vocês. Vocês não precisam converter as pessoas, né? Presta atenção no que eu vou falar, pessoal. Vocês não são responsáveis por converter as pessoas. Vocês não convertem ninguém. O máximo que você converte é o seu aparelho de 110 para 220. É a única coisa que você consegue converter aqui na sua vida. Você não converte ninguém de uma outra religião para o evangelho, para o Deus evangélico, para o cristianismo, para o Senhor Jesus. Você não consegue transformar uma pessoa. Esse trabalho de transformação de vida, esse trabalho de mudança de mente, de uma metanoia, de uma transformação mental, física, espiritual na alma, é algo que vem de Deus, é a obra do Espírito Santo de Deus. Pastor, então qual que é o meu trabalho? O teu trabalho é convidar as pessoas. O teu trabalho é insistir em que as pessoas venham conhecer a esse Deus. O seu trabalho é se preparar, conhecer a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. Pregar, que eu digo, não é a pregação que eu faço no domingo de manhã, não. Pregar Jesus Cristo é você dar o seu testemunho, falar para as pessoas o que Jesus Cristo faz de diferença na sua vida, quais os benefícios, quais as coisas boas que esse contato com Jesus Cristo trouxe para você. E quando você compartilha isso com as pessoas que ainda não seguem a Jesus, quando você compartilha isso com as pessoas que não estão vivendo com Jesus Cristo, essa é a pregação. E você não precisa colocar a alma de ninguém nas suas costas. Se eu não converter a minha mãe, então eu vou para o inferno. Eu não fiz direito. Não coloque a alma de ninguém nas suas costas, porque nem você consegue carregar a sua própria alma.
Você não consegue. Então, assim, faça a sua parte. Busca o Senhor, estude a palavra, compartilhe do amor que Deus deu para você com outras pessoas. Compartilhe do que você tem aprendido de Deus para outras pessoas. Continue convidando as pessoas para ouvir a palavra de Deus, né? Ontem no culto foi fantástico, pessoal. A gente teve aqui quase 300 visualizações durante o culto, né, de ontem de manhã. Ou seja, a nossa igreja tem uma média de 170, 180 pessoas. A gente teve um número de visualização no nosso culto quase o dobro, né, da quantidade de membros da nossa igreja. Ou seja, as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Porque muitos de vocês estão escrevendo para os seus familiares assim: ô, assiste o culto lá, vai ser muito legal. E tem gente da Holanda ouvindo a pregação da nossa igreja, tem gente de outras cidades ouvindo a pregação do nosso culto, até participando do nosso estudo aqui. De vez em quando, não sei se você percebe, mas entra alguém: nossa, quem é essa pessoa? Nunca ouvi falar. Essas pessoas estão entrando porque elas estão sabendo desse estudo. E pessoas estão acompanhando porque elas estão gostando desse estudo. Então, é uma forma de nós compartilharmos. Agora, se essa pessoa vai ser transformada pela palavra, se essa pessoa nos cultos dominicais vão se converter para o Senhor Jesus, aí já não é obra do pastor Joel. Eu não posso fazer nada com isso. O que eu posso fazer é preparar bem a minha mensagem, preparar uma mensagem clara, orar ao Senhor para que o Senhor utilize a minha vida através dessas palavras, que as pessoas conheçam o Senhor Jesus. Isso eu posso fazer, mas eu não posso converter ninguém, né? Então, o que eu quero dizer com esse versículo 40 é: estejam preparados para que pessoas não deem atenção para aquilo que você vai falar. Estejam preparados, porque vai ter momentos em que você vai querer falar de Jesus e ninguém vai querer ouvir, né? Isso acontece. Vamos lá, capítulo 18, então, começa um dos reis que eu mais gosto, que é o rei Ezequias, né? No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Então, assim, começa aqui o reinado do rei Ezequias, né? Ele foi um bom rei aos olhos do Senhor e ele seguiu os passos de Deus aqui, dos seus antepassados que seguiram a Deus. Ele eliminou os altares de fertilidade, ele derrubou os postes sagrados de prostituição, ele despedaçou a serpente de ouro de Moisés. Aqui eu vou trazer uma versículo 4, tá, pessoal? Tem essa frase aqui que diz assim, que o Ezequias despedaçou a serpente de bronze de Moisés. E eu quero trazer aqui, né? Se você for comigo no Evangelho de João, a gente vai dar uma passeada na Bíblia agora. Se você abre lá Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, antes do famoso versículo do porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ele diz assim, no versículo 14, João 3,14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E aí ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí talvez você pergunte, que serpente é essa que Jesus Cristo está falando que Moisés levantou? E aí a gente vai lá para Números. Pessoal, volta lá para o Velho Testamento. Números, deixa eu ver se eu não vou errar. Capítulo 22. Ou capítulo 20. Deixa eu ver. Números, capítulo 20. Vamos ver. Isso aqui eu não estava muito programado para falar não, mas eu achei que era legal. Eu acho que é 21.
Desculpa, pessoal, eu tô fazendo vocês... Aqui. Então, o que acontece? O povo de Deus começou a reclamar, né? Versículo 5. O povo diz para Moisés: por que vocês tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor, contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes de nós, pois... E aí Moisés orou ao povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente de bronze, coloque-a no alto do poste, e quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permaneciam vivos. Então, essa é a história do que está acontecendo. Então, vamos lá. Jesus Cristo, conversando com Nicodemos, ele falou que o Filho do Homem precisava ser levantado como essa serpente de bronze. Por quê? Porque lá no deserto, com Moisés, o povo reclamou de Deus, desobedeceu a Deus, pecou, e esse pecado trouxe essas serpentes, e essas serpentes estavam picando as pessoas. E essa picada matava as pessoas. Eu vou fazer uma comparação aqui para vocês. A picada matava as pessoas do Velho Testamento. Hoje, quem mata as pessoas não é a picada, mas é o pecado, né? Então, só trazendo uma brincadeira de palavras, picada e pecado, né? Então, aqui nessa história, a picada matava. Hoje, nas nossas vidas, o pecado mata, né? Então, assim, a serpente começou a picar as pessoas, o povo pediu perdão e o Deus deu uma solução. Qual que é a solução para você não morrer? A serpente continuava lá, mas Deus deu uma solução. Qual? Levanta uma serpente de bronze num poste de madeira e todas as pessoas que olharem e crerem vão ser salvas. É interessante, essa figura da imagem da serpente de bronze significa aquilo que matava se tornou algo levantado no madeiro. Então, assim, eu queria que você entendesse essa analogia. Por quê? Porque Jesus Cristo se fez pecado por nós. Jesus Cristo se tornou a serpente que mata e ela foi levantada no madeiro. Para quê? Para que todas as pessoas que forem picadas pela cobra, que tiverem pecado, olhar para aquela serpente, olhar para aquela cobra de bronze e crer que pode ser curada, a crença dela traria salvação para ela, né? É interessante você pensar nessa questão da serpente de bronze. E a gente volta aqui para o 2 Reis, capítulo 18, onde a gente vê o Ezequias eliminando os postes da serpente de bronze no versículo 4. Versículo 4. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito naquela época que os israelitas havia feito. Por quê? Olha só, pessoal, olha que interessante. No tempo de Moisés, as serpentes foi um meio que Deus trouxe para o povo para eles serem salvos. Porque aquilo era uma atitude profética que rebatia, que trazia a ideia de que viria um Messias, que tomasse todo o pecado do mundo, que fosse levantado no madeiro, que todas as pessoas que crescem nele fossem salvas por conta da sua fé. E aí eu penso que até esse tipo, assim, essa mensagem, essa ideia da serpente de bronze colocada num poste de madeira, essa ideia pode se tornar um ídolo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Eu acho que, assim, isso aqui é pensamento do pastor Joel, tá, pessoal? Isso acontece quando, por exemplo, você pega um grande pastor que pregou o evangelho para as pessoas, que trouxe salvação para as pessoas. E através desse homem, pessoas foram salvas, igrejas foram abençoadas, ministérios foram enriquecidos.
O problema é quando você transforma esse pastor em um Deus na sua vida. Você entende? É essa comparação que eu queria trazer para vocês. O Eliseu, ele está aqui, aliás, o Ezequias, ele está aqui quebrando esse poste da serpente de bronze, não porque ela foi algo usado para salvar as pessoas, não, mas porque esse poste de bronze, que era um meio para você encontrar a salvação, se tornou o fim, se tornou o alvo de busca. A busca não é como se as pessoas viessem para a igreja hoje, não para buscar Deus e a salvação em Deus, mas viessem para a igreja para ouvir um pastor que você gosta falar, para ouvir uma banda de louvor que você gosta de ouvir. E aí você transforma aquele instrumento do Senhor para trazer salvação, você transforma ele em um Deus. Você transforma Billy Graham em um Deus, você transforma a Ademar de Campos em um Deus, você transforma, sei lá, Augusto Nicodemos em um Deus, você transforma o bispo Daniel Abi em um Deus, você transforma o pastor Joel Hayashi em um Deus. O que acontece? Nós temos que tomar cuidado para não transformar instrumentos de Deus para trazer a salvação e não transformar esses instrumentos em Deus. Pessoal, por favor, eu quero que vocês tomem muito cuidado, né? Porque talvez você fale assim, não, vem para a minha igreja porque na minha igreja tem um pastor que prega bem. Queridos, isso pode ser uma forma de atrair as pessoas? Pode. Mas isso pode ser um meio de você criar ídolos e endeusar aquilo que não pode ser endeusado. Eu quero que vocês tomem cuidado com isso. Então, quando Ezequias, aqui, no seu ministério, no seu reinado, ele despedaça a serpente de bronze de Moisés, ele está falando que as pessoas transformaram um instrumento de salvação no próprio Deus. Sendo que Jesus, lá em João capítulo 3, Jesus está falando para as pessoas, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem precisa ser levantado. Ou seja, essa história da serpente em Moisés, em Número capítulo 20, 21, ela é uma história real, é uma história boa, mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer o quê? Transformar uma pessoa em um ídolo. E talvez essa seja, uma questão dessa contradição dentro da cultura católica. Eu não estou falando contra a doutrina bíblica da Igreja Católica, mas a tradição da Igreja Católica de beatizar uma pessoa, de fazer com que o Papa seja Deus aqui na Terra, ou de fazer com que a Maria, mãe de Jesus, seja a intercessora dos homens em relação a Deus. Então assim, esse tipo, assim, creio que o Papa é um homem de Deus, creio que a Maria é uma mulher de Deus na Bíblia, creio que alguns dessas pessoas que chamam de santos eram pessoas que buscavam a Deus e que serviam as pessoas e que pregavam o evangelho, creio sim, mas o meu problema é quando você pega esse tipo de pessoa e transforma essa pessoa, idolatra essa pessoa e se devota a essa pessoa e não ao próprio Deus, né? Então esse que é o meu medo, tá, pessoal? Então assim, eu quero trazer essa ideia da serpente para você ter uma visão geral e não ficar preso a, poxa, mas por que o Ezequias despedaçou a serpente de bronze, sendo que a serpente de bronze trouxe salvação para o povo de Israel e foi o próprio Deus que colocou a serpente de bronze no deserto? Você entende o que eu estou falando? Eu não estou querendo tirar o crédito da história que aconteceu lá em Êxodo, ou lá em Números com Moisés, e nem a explicação de Jesus lá em João conversando com Nicodemos, mas eu quero dizer aqui em Ezequias que é possível você transformar instrumentos de Deus para a salvação no próprio Deus da sua vida, e aí cria-se o perigo. Tá, pessoal? Por favor, não tomem muito cuidado
de não ser mais devoto a uma instituição ou a uma pessoa do que ser devoto ao próprio Deus. Por melhor que seja essa pessoa, por melhor que ela seja, não torne essa pessoa um Deus na sua vida, porque você vai errar. E é exatamente o que Ezequias está fazendo aqui. Ele está eliminando, despedaçando a serpente de bronze de Moisés para falar o quê? Não transforme veículos de salvação no próprio Deus da sua vida. Só existe um Salvador, é Jesus Cristo. Só existe um Deus, é o nosso Deus de Israel, o Deus bíblico, o Deus eterno que a gente está falando aqui. Vamos lá, vamos continuar. Versículos 5 e 6, então a gente vê que uma coisa interessante no versículo 5, que eu queria trazer para vocês. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, nunca houve ninguém como ele, em todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Aqui não fala que Ezequias foi melhor que Davi, mas fala que Ezequias foi alguém único, excepcional e diferente de tudo. Então, assim, existia diferenças. Aqui não fala, aqui não está comparando se um é melhor que o outro. Aqui só está falando, esse cara fez coisas boas. Por quê? Principalmente, eu acredito que uma das maiores razões do sucesso de Ezequias era Ezequias confiava no Senhor. E eu queria que você pudesse guardar alguns versículos aqui em relação à confiança no Senhor, né? Tem vários versículos da palavra que falam sobre confiar no Senhor. Mas eu queria trazer aqui Provérbios, anota aí, depois você abre, tá, pessoal? Mas confiar no Senhor. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Isso confia no Senhor e Ele endireitará os teus caminhos, as tuas veredas, né? Salmo 18, né? O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Eu gosto muito de Josué, capítulo 1, versículo 9. Eu estou falando rápido, né? Então vamos lá, de novo. Provérbios 3, 5 e 6. Salmos 18, versículo 2. Josué 1, 7 a 9, né? Josué, quando Deus fala assim, ser forte e corajoso, né? Porque confia em mim, porque eu sou a sua força, né? E um versículo que eu queria que vocês dessem uma olhada e que é bem contraditório, mas assim, Jó 13:15, Jó 13:15, é interessante que Jó fala assim, Deus, eu vou confiar em você mesmo que eu morra. Ou seja, a confiança de Jó não estava baseada nas bênçãos que ele recebia aqui na terra. Não existia uma condição para Jó confiar em Deus. Deus, eu só vou confiar, e tem muita gente que faz isso, pessoal. Eu só vou confiar em Deus se Ele me proteger, se Ele me abençoar, se Ele me der um emprego, se Ele cuidar da minha saúde, se Ele me der aquilo que eu quero. Ou seja, isso aí é um relacionamento condicional, né? Então, nós precisamos aprender a viver um relacionamento com Deus incondicional, baseado com as coisas materiais aqui da terra. Não conecte muito assim essa questão de Deus me ama porque Ele me dá presente, né? Então, porque senão ninguém ia amar o seu filho aqui, porque assim a gente dá presente para os nossos filhos, dá, mas a gente dá tudo o que eles querem. A gente consegue dar todos os presentes que os nossos filhos querem? Não, né? Então, aí você vai falar assim, então aquela criança o meu filho não me ama porque eu não dei o que ele quer, entendeu? Então, assim, não é. Então, nós precisamos aprender a amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele me dá, né? Tem até uma música muito legal, eu tenho ouvido esses dias, que fala sobre isso, né? Vamos adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele me dá, pelo que Ele me pode fazer, pelas coisas que Ele pode me dar, né? Depois que eu lembrar, eu passo essa música para vocês, mas ela é bem legal mesmo, né? Então, o versículo, é importante a gente olhar para essa confiança no Senhor. E aí ele termina o versículo 6 dizendo que o Senhor
o versículo 7 diz assim: o Senhor estava com ele, e o Senhor estava com ele, e era bem-sucedido em tudo o que fazia. Né? E aí eu trago para vocês, né, que muitas vezes a gente experimenta essa bênção do Senhor, a gente experimenta o sucesso, a gente experimenta coisas boas na nossa vida, porque a gente entende que Deus está conosco. Mas eu digo para vocês, Deus pode estar com você mesmo em tempos de dificuldade. Mais uma vez, tome cuidado para não conectar sucesso e coisas boas na sua vida com a presença de Deus em você. Esse sucesso, essa vida abundante, ela não é baseada simplesmente no materialismo, mas essa vida abundante que Deus quer trazer para nós é o quê? É uma vida em paz e satisfeita no próprio Jesus Cristo. É assim como Filipenses diz assim, vive satisfeito com aquilo que você tem. Aí vem aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece, né? Eu acho, se não me engano, Filipenses 4,16. Mas assim, quando fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, ele fala assim, antes disso, Paulo fala o quê? Aprendi o segredo de viver bem em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco, né? Toda a glória seja dada ao nosso Deus, né? Então, assim, o fato de você estar bem com Deus, de Deus acompanhar a sua vida, não significa que tudo na sua vida vai dar certo e nada vai dar errado. Isso é o que a gente chama de teologia da prosperidade, né? Fazer essa ligação direta entre bênção e prosperidade, né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa questão. E aí a gente vê no versículo 7 e 8 que o Ezequias, ele se rebelou contra o rei da Síria e não quis mais servi-lo, ou seja, de uma certa maneira o Ezequias quis dizer o seguinte, eu só vou adorar a Deus e não quero fazer essa conexão com quem não é de Deus. E aí ele expulsou os filisteus da terra e estabeleceu as fronteiras. Versículo 9 a 11. No 4º ano, Salmaneser, o rei da Síria, atacou a Samaria e sitiou ela por 3 anos. No 6º ano, a Samaria foi dominada e levou o povo cativo. Versículo 12. Tudo isso porque não obedeceram Israel, a causa do porquê que tudo isso aconteceu. Versículo 13 e 14. No 14º ano, o rei Senaqueribe assume o reinado da Síria e atacou todas as tribos de Judá. Ezequias reconhece que perdeu e se propõe a pagar o triunfo. É interessante essa humildade de Ezequias em reconhecer quando ele perdeu uma batalha física, não uma batalha espiritual, mas uma batalha física, e ele entrega esses tributos ao povo que venceu. Versículo 17, oficiais militares vieram para Ezequias, e aí vem uma afronta, né? A gente chama esse texto aqui de uma afronta. Por quê? Porque os oficiais militares do Senaqueribe, da Síria, eles vieram trazer uma afronta contra Deus, né? Aí tem esse alto oficial do palácio, que a gente vai ver, Rabsaqué, na verdade, para algumas, eu li 3 comentários, mas só um dizia que essa palavra Rabsaqué não é um nome, mas é um título, né? Então, Rabsaqué é o título de um alto oficial do palácio da Síria. Tanto faz se o nome dele é Rabsaqué ou se é um título, mas assim, esse tal de Rabsaqué, ele veio trazer uma afronta para o povo de Deus, para Ezequias, principalmente dizendo que esse Deus que vocês estão seguindo não é tão forte, besteira que vocês estão fazendo ao pedirem ajuda para o povo do Egito. Versículo 23 e 24, ele fala assim, façam um acordo com o rei da Síria. Até quando vocês vão confiar nos seus amigos egípcios? Né? Aí aparece esse nome Eliaquim no versículo 26. Eliaquim, ele era um administrador do palácio de Ezequias,
né? E ele aqui, então, ele traz todas essas informações do Rabsaqué, né? Aliás, ele aqui no versículo 26, ele fala em aramaico para o povo aqui não entender, mas assim, o Rabsaqué, ele fala assim, não, eu quero que todo mundo ouça, porque o que vocês estão fazendo é besteira, confiar nesse Deus de vocês, né? Inclusive, o Rabsaqué, ele diz assim, se vocês pararem de confiar nesse eterno, eu vou cuidar de vocês, o povo da Síria, o rei da Síria vai cuidar de vocês, e vocês vão ter prosperidade. Inclusive, o Rabsaqué, ele até leva as pessoas a falar assim, escolham o que vocês querem. Vocês querem seguir ao Deus de Israel ou vocês querem seguir o rei da Síria, né? E aqui, na verdade, essa afronta, eu chamo isso de afronta aos deuses de Israel, mas é assim, muitas pessoas, elas escolhem por uma outra solução para a sua vida, né? Porque muitas vezes, assim, você vê, por mais que você esteja tendo essa afronta, você não está vendo o reino de Deus, vamos dizer aqui, o povo de Israel, o povo de Judá, em plena prosperidade. A gente está vendo aqui que está, assim, só o rei Ezequias, que foi um bom rei, que tentou eliminar os postes, a idolatria e trazer a vontade de Deus para o povo de Deus, mas você vê aqui que o povo ficou calado. O versículo 36 diz assim, o povo ficou calado, né? E o que eu penso é o seguinte, que muitas vezes em nossas vidas, quando a gente não vê muito claro a mão de Deus agir em nós, o pessoal começa a procurar outras coisas, né? Eu conheço várias pessoas que conheceram a igreja evangélica, conheceram a Deus, foram para os cultos, mas não viam nenhuma coisa, nenhum acréscimo na vida deles imediato, né, rápido. E aí foram buscar o João de Deus, foram buscar soluções no centro espírita, foram buscar soluções na Umbanda, no Candomblé, e assim, o que acontece? Talvez as pessoas queiram, né? A gente, eu tô falando até assim, na nossa carnalidade, a gente quer buscar benefícios e bênçãos imediatas, sabe? Benefícios e bênçãos que venham mais rápido para nós, né? A gente não quer esperar. Nós somos um povo imediatista, né? A gente não quer entrar no processo do que Deus tem para nós, a gente só quer o que Deus tem para nós. Você entende? E aí essa pressa, muitas vezes, estraga o processo de transformação que Deus tem para nós, né? Nem sempre a transformação das nossas vidas vai ser da água para o vinho, né? Muitas vezes a transformação das nossas vidas vai ser um processo longo, árduo e pesaroso, mas que esse processo vai ser salvação para as nossas almas. Então nós temos que ter esse cuidado de não optar por um outro Deus por conta de eu não estar vendo as coisas se resolverem agora. Muito provavelmente é um processo longo e que a gente vai precisar passar por todo esse processo, tá? Vamos lá. Então, eu coloquei aqui até uma nota. Não sigam a Deus porque você ganha coisas de Deus. Siga a Deus porque Ele salvou a sua alma, por quem Ele é, né? E referência, Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Isso aí deveria ser um versículo que a gente pendura na nossa parede, na nossa geladeira, né? Busque, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Capítulo 19, então, a gente vê que quando Ezequias ficou sabendo dessa afronta, Ezequias rasgou as suas vestes. Já falei para vocês, quando as pessoas nessa época rasgavam as suas vestes, é quando elas ficavam indignadas com alguma situação, quando elas não concordavam com alguma situação, quando elas ficavam
indignadas ou furiosas com o que está se falando, e realmente essa afronta do rei Senequeribe da Síria para com o povo de Deus foi uma afronta. E interessante que Ezequias, ao invés de montar um exército e se vingar, o que ele fez? Ele entrou no templo e orou ao Senhor, né? Então, assim, muitas vezes, pessoal, antes de você agir de uma forma carnal, com sangue quente, agir na carnalidade, busca o Senhor. Eu sei que é difícil. A gente está com sangue quente aí, principalmente você, enfurnado na sua casa, às vezes dá um piti aí, dá um surto de raiva, e aí você, sabe, dá um piti, e aí eu penso assim, o melhor seria que a gente acalmasse o nosso coração, voltasse para Deus. Eu digo isso por mim, tá? Eu digo isso por mim, que eu também estou sujeito a esse tipo de coisa, mas seria interessante que... É mais fácil falar do que fazer, né, pessoal? Busque a Deus em primeiro lugar. É mais fácil falar do que fazer, né? Nem eu faço, né? De vez em quando eu faço, mas assim, sou tão humano como todo mundo, mas eu penso que esse seria o ideal, né? Então, Ezequias se pôs diante do Senhor, inclusive ele chamou o Isaías para trazer uma palavra sobre isso. Isaías trouxe essa palavra para ele não se preocupar com essas provocações. A palavra de Isaías diz que o rei da Síria vai ficar confuso, eles vão ficar apavorados, eles vão voltar pelo caminho de onde eles vieram, e que esse rei seria morto, né? Então, assim, versículo 8 a 13 é a carta do rei da Síria, né? Então, Rabsaqué, ele soube da Síria, foi atacar Líbna. O rei Senaqueribe soube de Tiraca, na Etiópia, vindo atacá-lo. Vamos ir mais rápido aqui. Versículo 14 até o 19 tem a oração que Ezequias faz para o Senhor. E é interessante, né? Você sempre prestar atenção em como pessoas como Ezequias faziam as suas orações, tá, pessoal? Isso aqui é importante. Não vou me adentrar muito nisso, mas quando você olha uma oração de Ezequias, muita coisa você pode aprender de uma oração de uma pessoa que realmente busca ao Senhor Deus, né? Então, assim, é importante olhar isso, mas assim, não me adeter muito nisso, mas é interessante você olhar que quando Ezequias ele ora ao Senhor, ele fala: Deus, o Senhor é o Deus de Israel, tu criaste o céu e da terra, dá ouvidos àquilo que eu tenho para falar. Depois de adorar a Deus, ele fala: dá ouvidos àquilo que eu estou passando, né? E essa foi a oração de Ezequias. Versículo 20 e 21, através da vida do profeta Isaías, Deus fala: ouvi a tua oração, né? E aí vem uma resposta de Deus. Versículo 25 diz: você percebeu que sou eu que estou por trás de tudo isso, né? Interessante a gente entender que, já falei isso com vocês, mas mesmo as dificuldades das nossas vidas, muitas vezes elas são trazidas pelo próprio Deus. Por quê? Porque é aquela diferença que eu sempre falo: provação e tentação são duas coisas diferentes. E algumas provações na nossa vida, dificuldades na nossa vida, podem ter sido colocadas pelo próprio Deus. Para quê? Para que nós possamos ser aprovados, para que nós possamos ficar mais fortes diante do nosso Deus, né? Versículo até o 28, 29, ele fala sobre o sinal da confirmação, né, da palavra de Deus sobre a vida de Ezequias, né? São as palavras do profeta de 29 até o 34, né? Que o Eterno vai dizer ao rei da Síria: não invadirá essa cidade, voltará pelo caminho que veio, protegerá a cidade por amor a Davi. Versículo 35 até o 37, a gente vê a destruição dos assírios. Então, assim,
a gente vê que essa palavra se confirma aqui mesmo, nesse momento. O que aconteceu foi naquela noite, o anjo do Senhor, versículo 35, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens do acampamento assírio, né? Alguma doença, algum Covid-19 apareceu ali no versículo 35, né? Acabou com todo mundo ali, o povo foi humilhado. Senaqueribe desmontou o acampamento e voltou pelo mesmo caminho que ele veio. E aí, um certo dia, os filhos, resumindo, né? Os filhos do Senaqueribe se rebelaram e mataram o próprio pai. Ali o Senaqueribe morreu, né? Então, assim, acabou o capítulo 19. Entrando no capítulo 20, capítulo 20, então, a gente vê a doença de Ezequias. Ezequias ficou doente aqui. Era uma doença mortal, né? Então, assim, era uma doença fatal que Ezequias estava passando. Isaías apareceu lá. Isaías trouxe uma palavra para ele, né? Ezequias orou, versículo 2 e 3, a gente vê aqui que o Ezequias, ele orou ao Senhor, ele lembrou de como ele estava vivendo a vida dele. É interessante ver aqui como Deus cuidou, ouviu a oração do Ezequias, mesmo o Ezequias estando doente, uma doença mortal, né? Resumindo aqui, Deus ouviu a oração de Ezequias. Ezequias, ele foi acrescentado aqui, diz aqui que foi acrescentado 15 anos da sua vida, porque, e só queria trazer aqui o porquê que Ezequias chorou, tá? Ezequias, ele não chorou aqui pela sua própria vida. Deus não me mata, não quero morrer. Não. Os comentários dizem que Ezequias chorou aqui por duas razões. Ele chorou aqui porque os inimigos iam ter vitória sobre o povo de Israel, e ele chorou porque o seu filho ainda não estava preparado para ser rei. E eu achei interessante esse choro de Ezequias, porque ele viu que o filho dele não estava preparado, e Deus deu aqui mais 15 anos para ele preparar o filho dele. Já vou trazer uma coisa importante em cima disso aí, tá, pessoal? Isaías 4:6 diz que Deus ouviu as orações e as lágrimas através de Isaías, que Isaías declara que é acrescentado 15 anos na vida de Ezequias. Versículo 7 fala sobre essa pasta de figo, né, que em pastro de figo, né, e foi um tipo de um remédio que curou a doença do Ezequias. Versículo 8, Ezequias pede um sinal, e um sinal vem sobre aquela questão. Existia um relógio do sol. O relógio do sol, ele marca o horário pela sombra que o sol faz no relógio do sol. Não sei se vocês já viram o relógio do sol, né? Mas assim, o que acontece é que a confirmação de Deus veio por essa mudança de 10 graus na sombra, né? E o Ezequias pediu para recuar 10 graus, só para confirmar que Deus estava com ele, e Deus confirma no relógio de Acás. Versículo 12 e 13, aí aparece esse rei Malodaque Baladã da Babilônia, né? Que ouviu que o Ezequias foi curado, e aí ele mandou um presente para o Ezequias. Ele admirou essa atitude de Ezequias em clamar ao Senhor, e Deus abençoar e dar mais 15 anos para o Ezequias. Os mensageiros do Meladaque Baladã trazem presentes para o Ezequias. O Ezequias mostra o reino dele, os bens, os tesouros do reino para esses mensageiros. E o Isaías pergunta: por que você fez isso? Né? E o Isaías traz aqui uma palavra do Senhor de que um dia a Babilônia vai ter uma dominação completa. E aí fala, aqui estamos falando do exílio, né? O exílio do povo de Deus que vai ser exilado para a Babilônia. Ezequiel pensou que não era... versículo 19, deixa eu ver. Acho que eu não estou reconhecendo a minha própria letra, né?
Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Então essa mensagem do Ezequias pareceu momentaneamente boa, mas na verdade para um futuro próximo não ia ser muito bom. E aí, versículo 20 e 21, morre Ezequias e tem o seu sucessor Manassés. Manassés foi um rei terrível, né? E vamos lá para o capítulo, então, próximo capítulo 21. Capítulo 21, desculpa, pessoal, hoje eu estou passando um pouco do horário. Aí, capítulo 21, rei Manassés se torna rei de Judá. Eu queria trazer aqui uma ideia, né? Porque o Manassés, segundo os comentários, foi o pior rei da história de Judá. O pior rei da história de Judá foi esse cara chamado Manassés. E ele é filho do melhor rei de Judá, que era a questão de Ezequias, né? E aí eu vou trazer para vocês uma ideia de conforto no coração de algumas pessoas. Por quê? O Ezequias foi um bom rei. O Ezequias pediu, ele viu o choro, né? Se a gente for fazer basear nessa interpretação de que o choro de Ezequias é porque o filho dele não estava preparado, Ezequias ganhou 15 anos para preparar melhor o seu filho, porque ele percebeu. Se o choro do Ezequias foi por isso, Ezequias ele investiu 15 anos na vida do seu filho Manassés, para que Manassés fosse um rei bom. Só que o Manassés foi um rei ruim. E aí eu volto aqui numa questão, né? A gente olha isso e fala assim, quem foi o culpado de tudo isso? Foi o pai dele, né, que não preparou direito? Não. Eu acredito que Ezequias fez o trabalho dele, né? E eu vou trazer para vocês mais uma vez, o seu trabalho não é converter ninguém, o seu trabalho não é fazer as pessoas serem transformadas, o seu trabalho é ensinar a palavra de Deus, o seu trabalho é proclamar o Deus que você crê, o seu trabalho é expressar o testemunho do que Deus faz pela sua vida. Agora, se aquela pessoa vai aceitar essa mensagem ou não, é por conta dela. E eu entendo o seguinte, que Manassés, ele foi um filho ruim, mas não é por culpa dos pais. Eu acho que Manassés foi um rei ruim, ou uma pessoa ruim, porque ele não optou pelos caminhos do Senhor. E eu quero dizer para vocês que pode acontecer que algum filho teu, alguém da tua família, não opte pelo Deus de Israel, né? E aí, assim, eu queria que você tomasse 2 cuidados. Primeiro cuidado é não se culpar por causa disso, né? Não se culpe porque uma pessoa da sua família está desviada do Senhor Jesus, né? Aquela pessoa está desviada, você fala assim, porque eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom pai, porque eu não fui um bom irmão, porque eu não fui um bom cristão, porque eu vejo que meu irmão está desviado, porque meu filho está desviado. Não se culpe, tá? Você precisa se preocupar em fazer a sua parte. Qual que é a sua parte? A sua parte é viver o evangelho verdadeiro, estudar a palavra, proclamar a palavra, continuar fazendo aquilo que Deus falou para você fazer. Por quê? Porque a decisão é deles. Na verdade, eu não posso obrigar ninguém, e esse estudo bíblico aqui é uma prova disso. Eu não obrigo ninguém a assistir essa devocional. Eu não estou dando prêmio para quem está assistindo essa devocional. Eu não estou prometendo caixa de bombom para quem assistir mais devocional com o pastor João. Não estou. E nem vou fazer isso. Se você está esperando, desculpa, mas eu não vou fazer. O que eu estou falando é o seguinte, se você quer, você busca. Eu estou fazendo a minha parte. Qual que é a minha parte? Eu gasto horas preparando esse estudo para vocês, eu gasto horas fazendo preparando essa devocional para vocês, para que vocês aprendam. Mas o que você vai fazer com isso é por conta de você. Se você quiser enfiar isso na gaveta e não usar, você pode. Se você quiser pegar esse estudo e usar isso para que você seja transformado e pareça mais com Jesus, você vai usar isso, né? Então, o primeiro cuidado, não se culpe
porque pessoas perto de você não estão sendo transformadas por Deus, tá? E segunda coisa, segundo cuidado que eu quero dizer com isso, não desista, porque também a gente tem essa tendência, né? Já que a pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, então eu vou desistir dessa pessoa, não. Outro cuidado que eu quero que você tenha, não desista, né? Não é porque aquela pessoa não quer te ouvir, porque aquela pessoa não está sendo transformada, que você também vai desistir dela. Não desista, né? Seja como aquela viúva insistente do juiz, que é uma metáfora que tem no Novo Testamento, né? Que ela persistiu, ela falou, juiz, me ajuda, juiz, me ajuda, juiz, me ajuda. Aí uma hora o juiz fala, tá bom, vai, toca. Recebe o que você está pedindo. Então, assim, não desista daqueles que estão afastados de Deus, não desista daquele seu parente que está longe de Deus, não desista não, tá? Continue firme nessa busca. Então, rei Manassés, de versículo 1 ao versículo 6, ele entrou com 12 anos, reinou mais 55 anos, tá? Então, quando a Bíblia fala que ele começou com 12 anos, pode ser em alguns textos, alguns comentários dizem, pode ser que houve um correinado, enquanto Ezequias estava reinando, Manassés já entrou nessa questão da administração, dos projetos, e aí você vê que houve uma correlação, um correinado com algumas pessoas, tá? Então é importante você entender isso. Então, Manassés fez o que foi deplorável aos olhos de Deus, o pior rei da história de Judá. Ele reintroduziu as práticas imorais, ele reconstruiu os altares que o Ezequias tinha destruído, ele consultou o espírito dos mortos, ele ofereceu o filho em sacrifício, ou seja, toda a idolatria, tudo que dava para fazer de errado, o Manassés fez aqui até o versículo 9. Do versículo 10 até o versículo 16, a palavra de Deus fala aqui sobre o porquê do castigo sobre o povo de Deus, a justiça de Deus. E aí ele fala aqui o porquê do castigo, então fala todas as coisas que ele fez, e ele fala aqui que ele vai limpar Jerusalém como se limpa a sujeira do prato. É interessante como que Deus tá assim muito bravo com a posição de Manassés. Diz que Manassés matava indiscriminadamente, derramou sangue inocente, e quando se fala sobre esse sangue inocente, tem 3 possibilidades do sangue inocente: o sangue das crianças, pode ser o sangue dos profetas, ou pode ser a opressão que ele causava sobre pessoas mais fracas, tá? Então pode ser isso. Versículo 19 a 22, então começa a sucessão de Amon de Judá, rei de Judá. Ele começou com 22 anos, reinou apenas 2 anos, agiu mal perante os olhos do Senhor e seguiu os caminhos do seu pai, né? Mais uma vez eu trago para vocês aquela ideia que a gente conversou outro dia sobre maldição hereditária, mas não, a gente falar sobre correntes de destruição, ou seja, o filho faz aquilo que aprende do pai. Nem sempre. Por quê? Porque Ezequias foi um bom pai e Manassés não seguiu a direção e os ensinamentos do seu rei, do seu pai, né? Ele fez o que era errado perante aos olhos do Senhor, né? A gente vê ele abandonou o Eterno, então é uma opção dele mesmo, opção do Amon de abandonar o Senhor. Versos 23 e 24, aí você vê que os servos de Amon mataram ele, assassinaram ele. O povo assassinou os assassinos de Amon, e ele então, o povo então coroa aqui o rei Josias, né? Rei Josias foi coroado rei de Judá. E graças a Deus, Josias, ele foi aqui, reinou, começou com 8 anos, ele reinou durante 31 anos, rei de Judá, e o Josias agiu corretamente. O Josias fez aquilo que era bom, seguiu os passos de Davi, sem se desviar do caminho, né? Então é interessante a questão do desvio, né? Não se desvie do caminho do Senhor.
né? Um desvio pequeno que você faz hoje, né? Lá na frente é um distanciamento muito grande, né? Aqui, hoje, parece só um desviozinho pequenininho, né? Eu vou na igreja, mas eu vou só de vez em quando. O desvio pequeno de hoje pode se tornar um distanciamento gigante de Deus lá na frente, porque quando a gente fala de ângulo, né? O ângulo pode parecer pequeno no começo, mas à medida que ele vai se distanciando, o ângulo vai abrindo. Então, assim, cuidado para você não se desviar do Senhor Deus. Versículo 3 a 7 fala que o Josias enviou Safã para o templo, procure Ilquias, né, que era o sacerdote para contar o dinheiro e trabalhar na reforma do templo. Versículo 8, nessa ideia de trabalhar na reforma do templo, Ezequias encontrou o livro da revelação do Eterno, que esse livro da revelação do Eterno, versículo 8, fala que encontrou o livro, esse livro, a lei de Moisés. Estamos falando aqui do Pentateuco. E se você quiser ir mais fundo para entender o que ele leu nesse livro da revelação do Eterno, ele leu exatamente Deuteronômio 20, o capítulo 28, 29 e 30, tá? Então, se você quiser dar uma olhada, porque esse texto que foi lido trouxe um impacto muito grande na vida do rei Josias. O rei Josias estava fazendo o que era certo, né? Estava fazendo o que era certo diante dos olhos de Deus, mas o que aconteceu é que, se você quiser saber o que ele leu, porque não fala aqui nesses capítulos, mas Deuteronômio capítulo 28, 29 e 30, eu li, muito legal, acho que vale a pena você dar uma lida, né? Deuteronômio 28, capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30. Basicamente ele fala, obedeça ao Senhor, obedeça a seus decretos, obedeça às suas ordens, e Deus vai ser contigo, e se você não obedecer, Deus não vai ser contigo, né? Então, ele leu, Safã, versículo 9, reporta para o rei Josias, e ele lê esse texto de Deuteronômio 28 a 30 para ele. Versículo 11 a 13, diz que o rei rasgou as suas vestes, e ficou indignado com essa situação. Ele ficou indignado com isso, e ele teve aqui, esse rasgou as vestes do rei, tem um significado de contrição, lamentação e sofrimento. Ou seja, o Josias aqui nesse momento, quando ele se deparou com a palavra de Deus, ele começou a ver, ele começou a enxergar que os antepassados estavam fazendo tudo errado. E aí ele bate um certo desespero nele. Ai, meu Deus, está todo mundo fazendo tudo errado, né? E é interessante quando você se depara com a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela te faz enxergar o que está errado, né? Eu acho muito interessante isso. A palavra de Deus, ela é um espelho, né? Acho que, se não me engano, em Tiago fala que a palavra de Deus é como um espelho. Quando você olha para a palavra te mostra o que você está fazendo de errado. É exatamente o que está acontecendo aqui com Josias. Josias se deparou com a palavra e percebeu que ele estava fazendo o que ela era errado. Inclusive, no versículo 13, ele diz assim: esse Deus deve estar muito bravo comigo, né? Então começa uma proclamação de arrependimento. E aqui o Ilquias, ele procurou uma profetisa, pessoal, e aqui eu vou falar para vocês, é raro encontrar isso aqui, uma profetisa mulher. Ela se chamava Ulda. Deixa eu ver onde que está aqui. Eu estou olhando mais para as minhas anotações. Versículo 14 a 17, né? Bom, eu vou resumir, que eu estou passando muito do tempo aqui, mas assim, uma profetisa. Eu queria até gastar um tempo aqui para falar com vocês, mas eu já estou muito adiantado no horário, não quero atrapalhar vocês, mas assim, poucas mulheres participaram assim ativamente desse processo de
de profecia, de palavra de Deus nessa época. Muito porque a cultura semita aqui dos israelitas, de judeus, era muito paternalista, né? Não que as mulheres não eram usadas, as mulheres eram usadas. A gente tem o exemplo da juíza Débora no livro de Juízes, a gente tem a Miriam, irmã de Moisés, também trazendo essa palavra. Mas, assim, uma coisa que eu li nos comentários, nenhuma mulher foi inspirada para escrever parte da Bíblia, né? Então, assim, nenhum livro da Bíblia foi escrito por inspiração de mulheres. Nada contra um machismo, mais uma vez, não vamos aqui lutar pelo feminismo ou coisa parecida, mas, assim, o que eu queria que a gente pudesse pensar em cima de tudo isso, não é que havia uma segregação entre homem e mulher, porque, inclusive, tem essa profecia Uda aqui, versículo 18 a 20, então, então, assim, Deus olha pro Josias e olha que ele se humilhou, ele se arrependeu, ele chorou. Josias mostra mansidão e humildade e Deus promete que vai cuidar do Josias, mas que o povo vai sofrer as consequências de toda essa falha em relação à palavra, né? E de uma certa maneira, a palavra ela tem que ser algo que vai trazer para a gente essa ideia de certo e errado, tá? Então é isso, pessoal. Eu sei que eu falei muito hoje, me perdoa se eu falei demais, mas assim, é que a gente andou muito hoje, foi muito. Amanhã a gente vai acabar o capítulo, né, os capítulos, o livro de Reis. Pessoal, eu acho que eu perdi um capítulo aqui, né? Eu só fiz comentário até o 22. Ah, não, 22, tá. A gente passou para o 22, né? Então é isso. Se alguém tiver dúvida, eu já me alonguei muito, mas se você tiver alguma dúvida, você me escreve, façam suas perguntas. Eu acho que vocês estão muito silenciosos. Faz tempo que ninguém manda mensagem para mim aí fazendo pergunta, tá? Então, assim, eu gosto quando você faz pergunta, né? E se você tiver, você faz essas perguntas para mim, tá bom? Vou orar para terminar, porque a gente se alongou demais hoje. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse estudo. Obrigado pelo interesse, pela dedicação de cada um aqui em permanecer aqui na devocional, estudando a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor impacta nosso coração. E Deus, eu quero fazer uma oração hoje pedindo que o Senhor nos dê esse coração de Josias, de Ezequias, Pai, que olharam para a Tua Palavra, que obedeceram a Tua Palavra. Josias que foi impactado pela Tua Palavra. Ele não estava ciente da Tua Palavra, ele não estudava a Tua Palavra, mas quando a Palavra veio para ele foi quebrantado, ele apresentou um coração contrito, ele se arrependeu, ele se humilhou diante da Tua Palavra, diante da Tua presença. E eu oro, Deus, para que nós possamos aprender com isso. Que nós possamos, diante da Tua Palavra, que nós possamos ser quebrantados, que nós possamos ser impactados com a Tua Palavra e que essa Palavra traga transformação em nossos corações. Que nós escolhamos, que nós optemos por seguir a Tua Palavra, em obedecer a Tua Palavra e confiar no Senhor. Eu oro agradecido por cada um aqui e peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Tá? Eu oro por cada um aqui pedindo a Tua proteção e te peço tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, pessoal. Só vou dar... que eu fui muito abençoado com isso ontem à tarde. Eu tenho uma prima chamada Priscila, que ela trouxe uma pregação e eu gosto muito de ouvir pregação de mulher, né? E a minha própria prima pregou ontem uma pregação cheia de Deus, de presença de Deus, falando sobre como você que está cansado de ficar em casa, você que está aí exausto está no limite aí da sua paciência, trancafiado em casa, né? Eu não vou colocar isso lá no link da igreja para não ficar falando. Aí todo mundo vai querer mandar uma sugestão de uma pregação lá, né? Se você quiser, você me escreve.
Eu vou te mandar o link para você assistir essa pregação, muito boa, né? Muito boa mesmo. Minha priminha querida, até agradeci. Escrevi para ela hoje de manhã, falei, Priscila, obrigado, a tua palavra me abençoou muito hoje, né? Se você quiser, eu mando o link para você dessa pregação. Se você quiser ouvir essa pregação enquanto você lava a louça, enquanto você arruma a casa, é muito legal. Eu faço isso de vez em quando, né? Muito boa. Ela fala sobre as ações, as armadilhas do inimigo para querer acabar com a gente nesse período onde a gente está no limite, né? Tá cansado de ficar em casa, tá cansado. Muito legal. Se você quiser, depois eu passo para vocês, tá bom? Deus abençoe e tenha um ótimo dia. Que vocês continuem focados e buscando a palavra de Deus, tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã.